Olá Brasil, olá destruidores de ideias cinematográficas, olá podcast, eu me chamo Diogo da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. Mais uma listinha saindo do forno e dessa vez vamos falar sobre aqueles filmes que tentaram entregar ótimas ideias, ótimas premissas, porém tornaram-se apenas filmes medíocres e se tornando clássicos cringes marcantes da história do cinema. Então, se esse conteúdo lhe interessa, vem com a gente, porque depois da vinheta nós falamos sobre 10 filmes cringes de todos os tempos. Começamos a lista aqui com Cada Um Tem Agenda que Merece, ou Jack and Jill, que é um filme de comédia dirigido por Dennis Dugan, protagonizado pelo meu ator de comédia favorito, Adam Sandler, lançado em 2001. Olha, eu me lembro de ter visto esse filme várias vezes na minha vida, mas não dá. Acho a premissa bem qualquer coisa, os atores, as atrizes, a equipe técnica e tudo nesse projeto é muito galhofa. Eu curto muito os filmes do Adam Sandler, mas tem uns que não dá. Tanto as atuações, a edição e um dos piores aproveitamentos de elenco com o personagem do Al Pacino. É uma das ofensas aos nossos olhos. E assim, esse é um filme que Adam Sandler interpreta ele e a ele mesmo. E só piora porque as situações oferecidas nesse projeto são inacreditáveis. Enfim, eu não recomendo esse filme pra ninguém. Talvez futuramente eu faça mais um episódio dos filmes sujos, porque esse filme ele é trash, porque aquele trash tão ruim que, sabe, não tem nada a oferecer. Então, para mim é um dos piores filmes do Adam Sandler e uma das coisas mais cringes da história do cinema. Bom, temos aqui um filme que saiu em 2022 sobre aquele caso lá da Momo, aquela febre que aconteceu anos atrás, que é Green Curry, ou O Meme do Mal. Filme de terror norte-americano dos gêneros de Monstro, né, de 2000, lançado lá em 2022, escrito e dirigido por um cineasta que se achou o bambambam da parada, que é John Ross. Esse filme tem tantos problemas que dá para fazer um livro só para falar sobre esses problemas. Tanto a direção de John Ross, tanto o roteiro que se baseia-se do caso da Momo, principalmente por se utilizar de críticas pais superprotetores e adolescentes que vivem pela internet, sociais, e o quão isso é problemático, tendo em vista que o filme até podia desenvolver essa premissa se tivesse o mínimo de pudor ou o mínimo de desenvolvimento nessa premissa, mas o que ele entrega é basicamente ideias mal aproveitadas. A atriz principal é péssima, ela não transmite nenhuma emoção ao telespectador e o design do monstro é pavoroso, além da direção de John Ross ser clichê, sem originalidade e pescando apenas aos piores clichês dos filmes de terror. E assim, a gente sabe que Invocação do Mal tem muitos clichês, mas esse filme ele extrapola, ele não tem identidade própria, ele não oferece nada ao telespectador, tem uma birrinha entre os pais com a menina e ainda tem um arcozinho ali da amiga dela, então assim, aquele final é meio choncho, eu acho um dos piores finais de filmes de terror, é um final muito ruim. Bom, em 2023, uma das minhas diretoras, talvez não é uma das minhas favoritas, mas uma diretora que eu gosto muito, entregou um filme que ela tentou fazer uma certa... ela tentou ser um pouco parasita com outros filmes, tem até aquele do Ripley, né?
Só que, cara, não dá. Eu tive que botar Saltburn, porque se tem um filme cringe é Saltburn. Então, é uma produção de thriller psicológico de comédia ácida de 2023, lá do ano passado, escrito, dirigido e produzido por Emerald Fennell. Esse filme tenta ser uma coisa, mas o que ele entrega é apenas um péssimo desenvolvimento, ainda que eu acredito que tecnicamente ele entrega um trabalho aceitável, tendo em vista que a cineasta tenta fazer algumas referências que ela até não assumiu ainda, como por exemplo o talentoso Ripley, lançado em 1999, até um pouco de Parasita de 2020. Principalmente por essas críticas sociais do filme Entre Classes, né? A cineasta ela não consegue desenvolver muito bem a sua premissa e só deixa a desejar. Não que eu acredite que esse tipo de filme é impossível de assistir, inclusive muitas pessoas adoraram ele. Normalmente os filmes interpretados pelo Barry Keoghan, né? Normalmente eu consigo sair da sessão ou impactado demais ou me fazendo perguntas que normalmente não têm as suas respostas. Mas aqui nem o seu talento, nem esses talentos que ele tem de tirar aqui personagens mais complicados, bem frustrado com isso. E o filme está aqui pois as situações polêmicas, né, desse filme são mal conduzidas, cenas nojentas e tenta criar um romance gay apenas por fetichismo, né? Normalmente eu não tenho um problema com esse tipo de premissa, eu acho que dá sim para os diretores, para os produtores bolarem boas ideias, mas Saltburn é um filme medíocre, chato e vergonhoso. Temos aqui também uma produção distribuída pela A24, Spring Breaks, Garotas Perigosas, produção de drama de 2012, dirigido por Harmony Korine e estrelado por Vanessa Hudgens, Selena Gomez e James Franco. Eu vi esse filme somente uma vez e me lembro que foi uma experiência péssima, principalmente porque o filme se criou na época de seu lançamento, se criou uma certa expectativa. Embora eu não ache um dos piores filmes da A24, Breaks coloca suas atrizes principais em situações tão calhofas, tão mal elaboradas, tão mal feitas. A drama aqui acompanha 4 jovens inconsequentes que assaltam um restaurante para juntar dinheiro e tirar férias na praia durante a primavera norte-americana. No local, elas se envolvem em confusões e acabam presas. Na delegacia, as garotas conhecem um criminoso barra pesada, paga a fiança das moças, mas em troca espera que elas façam um trabalhozinho para eles, que vocês sabem muito bem do que se trata. Existem muitas qualidades nesse projeto, porém esses mesmos são ofuscados pelo péssimo roteiro e algumas coisas que o filme coloca em cena. Eu não curto muito o filme por colocar as jovens em tantas situações que naquele cenário são impossíveis de acreditar. E além de ter aqui uma caricatura assim que grita superficialidade de James Franco, que é um ator que eu gosto bastante. Só que lá, cara, eu não consigo gostar desse personagem. É caricato, é clichê, é muito ruim, é muito mal escrito, muito mal dirigido. É um filme que ele podia ter aqui coisas muito interessantes. Só que com esse roteiro ofuscado que já não sei de mais nada. É outro filme que uma grande parte das pessoas gostam e tal, mas eu acho vergonhoso demais, um dos piores, não um dos piores, mas um dos filmes mais cringes da história do cinema. Bom, temos aqui também uma trilogia, porque eu coloquei aqui, mas eu vou falar mais sobre o primeiro filme, que é 365 Dias. É uma produção de drama lançada em 2020, que faturou 2 sequências, dirigido e escrito por Barbara Bialouzas e Thomas Manns, adaptando o livro de mesmo nome dessa tal Bárbara, estrelado por Michelle Mahoney e Ana Maria Celucla, alguma coisa assim. Este filme ele não é só cringe, mas ele é um comercial barato de videoclipes sexuais.
Tanto o elenco como a equipe de filmagens, direção, roteiro, montagem são tão inacreditáveis que não cremos no que estamos vendo, até porque tivemos mais duas sequências dessa idiotice. A trama acompanha uma vendedora, a Laura, que em crise do relacionamento é sequestrada por um mafioso e que ele dá 365 dias para ela se apaixonar por ele. O problema é que ele não dá... Bom, 365 dias é meio que uma fanfic, né? E nem tenho curiosidade de ver essa bomba, né? Ler o livro, e eu até assisti, consegui assistir ainda o filme 3, né? Teve 365 hoje, de 2021, e 365 dias finais lançado em 2022, no qual o que muda é só o nível de ruindade. Embora eu não curta as sequências, esse filme 365 dias foi o que eu mais odiei. E odiar um filme é sempre uma coisa muito difícil de acontecer, pelo menos com essa pessoa que vos fala. Mas esse filme só traz coisas tóxicas, cenas de sexo gratuitas e não desenvolve nada o que oferece ao público. As atuações, o roteiro, a direção, tudo é pavoroso, tudo é inútil. Bom, se tem um filme que a gente pode chamar de cringe, é a adaptação de Monster High, o filme que inclusive ganhou uma sequência em 2023. Depois do filme da Barbie, dirigida pela Greta Gerwig e estrelada por Margot Robbie, aquele elenco maravilhoso, parece que Hollywood quer ainda mais apostar em produções sobre linhas de brinquedos e linhas de produtos. No caso aqui, o resultado de Monster High, o filme que inclusive teve até uma sequência lançada em 2023 que eu não assisti mais. Eu não sei se talvez eles até pioraram, né, o que já estava ruim. Mas eu acho esse primeiro filme dessa linha de bonecas, também desenvolvida pela Mattel, muito broxante. O que sucede? Essa trama acompanha a história de uma vampira que ela é misturada de uma loba com uma vampira, né, chamada de Claudine Wolf, né, interpretada por Mia Harris. Por alguma razão que nem a ciência possa explicar, ela é mandada para uma escola onde lá os estudantes são metades humanos, metades criaturas que giram entre vampiros, lobos, lobisomens, sapos e um monte de coisa. Essa Claudine Wolf guarda um misterioso segredo e com a ajuda de suas amigas ela pode aceitar seu coração de monstro e salvar a escola da destruição completa. Vamos lá, o que eu acho que esse filme não funciona é basicamente tudo o que ele tenta proporcionar. E apesar que eu não saí da sessão muito decepcionado, até porque eu já estava esperando isso na produção, esse é o tipo de filme que ele é tão ruim que você acaba se divertindo, mas ainda assim tem coisas que vão te incomodar bastante. Essa parece ser uma daquelas obras, as criaturas são mal feitas, são mal desenvolvidas, as cenas envolvendo músicas e outros elementos jogados em cena são muito mal desenvolvidos e a protagonista dessa imbecilidade é muito chata. Pelo amor de Deus, Paramount, entregue umas franquias melhores aí, porque recentemente tá difícil. Bom, nesse ano de 2024 chegou aos cinemas um filme russo que, assim como O Meme do Mal, lançado em 2022, que era sobre a lenda urbana das internets, O Jogo da Morte é sobre o tal da baleia azul, que, para quem não se lembra, é sobre uma febre de 2018 ou 2017 que ocorreu na Rússia, de um jogo online de desafios perigosos que levaram a um número significativo de mortes e de jovens de aproximadamente de 13 a 15, 16 anos de idade. Aqui no filme, em formato de desktop horror, o longa acompanha exatamente isso. Só que a diferença é que o filme coloca uma jovem que entra nesse jogo para tentar descobrir quem está por trás desse jogo. Na verdade, ela está nesse jogo para descobrir como a sua irmã, acho que sua irmã mais velha, ou
ou mais nova, ela morreu porque ela se suicidou. E acaba que essa personagem, ela entra nesse jogo e começa a fazer as investigações e tal, né? O problema desse filme está na execução desenfreada da cineasta Anna Zaiteva, né? Que oferece apenas o padrão dessas produções e não acrescenta nada de novo a esse subgênero de found footage, né, no caso, né? Se não se fosse o título desse filme, o que chamou muita atenção do público, principalmente porque é um filme sobre um acontecimento histórico que aconteceu anos atrás, esse filme normalmente se enquadra a qualquer outro filme patético do gênero com adolescentes fazendo merdas, né? A cena da protagonista no trem é muito inútil e bastante brega e muito cringe. A menina que faz a atriz principal dessa imbecilidade de filme é tão ruim quanto aquela doidinha lá das novelas do SBT, você se lembra daquelas novelas do SBT? Aquelas atuações caricatas, aquelas coisas tipo umas coisinhas que não ficam legais em cena. Pois é. Eu até acho que aquelas produções lá, elas são muito melhores. Cara, é inútil. É um filme muito mal escrito, muito mal dirigido, mal montado. As atuações são pavorosas. Enfim, é um dos filmes mais cringes que eu já assisti em toda a minha vida. Bom, em oitavo lugar temos aqui Júnior, lançado em 1994, que é uma comédia misturada com ficção científica, dirigida pelo diretor de Ghostbusters de 84, que é o Ivan Reitman, e estrelado por Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito e Emma Thompson. O filme segue a história de Alex Hess, interpretado por Schwarzenegger, um cientista auto-americano que, em busca de desenvolver um novo medicamento para evitar abortos espontâneos, acaba se tornando o primeiro homem grávido do mundo. Bom, se vocês aqui me acompanham no canal J Críticas e se vocês leem os meus textos lá no meu Instagram, vocês sabem que eu uso muito uma expressão chamada escatologia. Escatologia é uma expressão que, na verdade, são aquelas coisas tão absurdas que você acaba comprando a ideia. Eu particularmente gosto desse filme, mas eu reconheço que ele é muito cringe. Por exemplo, a cena em que o Arnold Schwarzenegger, ele tá sonhando e aí aparece uma criança e ele pega a criança e a criança, o rosto dessa criança é a cara dele. Aquilo ali é muito pavoroso. Além de ter aqui uma certa... O roteiro até tem ideias boas o suficiente, até faz aqui pontos reflexivos, interessantes, tem uma comédia bem mais pé no chão. A direção do Ivan Reitman também entrega aqui um feijãozinho com arroz para quem curte esse tipo de produção. Só que assim, é um filme que ele poderia brincar com algumas coisinhas aqui, e um dos motivos que, por exemplo, eu não acho ele fenomenal, não acho ele um grande clássico da história do cinema, é exatamente porque ele poderia brincar com várias coisas, ele poderia... Por exemplo, tem uma cena em que a personagem da Emma Thompson, ela descobre que eles pegaram lá a pílula dela, né, que era tipo um frasquinho que era o Júnior que tava. As questões também do humor que o personagem vai sofrendo, do personagem do Arnold Schwarzenegger, é muito galhofa, Eu botei nessa lista porque assim, cara, assistir um filme em que o Arnold Schwarzenegger, ele vai se transformando, não se transformando, mas o lado mais hormonal dele se transformando, vai dando a entender que ele tem as necessidades das mulheres e tal. Cara, isso pra mim é muito cringe, é muito galhofa. E assim, todos os filmes dessa lista, vocês podem imaginar que eu não os considero ruins, mas eu os considero filmes muito vergonhosos. Eu acho que todos os filmes dessa lista são vergonhosos. Mas ainda assim, quem ainda não assistiu, assista, porque eu acho que é interessante você conhecer essa obra,
saber um pouco mais sobre ela. E assim, eu gosto dela, tá? Eu não quero dizer que ela é patética, mas ela... Bom, temos aqui Cara, Cadê Meu Carro, lançado em 2000. Após uma noite de loucura, dois amigos não conseguem se lembrar de nada, quer onde estacionaram o carro. Então a dupla embarca em uma missão hilária de fazer todos os passos da noite anterior para encontrar o veículo. Mal sabem eles que essa será a maior aventura de suas vidas. Dirigido aqui por Danny Lehner e estrelado por Ashton Kutcher, Sam William Scott e Jennifer. Esse projeto é talvez um dos filmes mais dignos dessa lista. É um tipo de produção que, embora tenha até uma diversão daquelas comédias do início dos anos 2000, é um filme fraco em conteúdo e é bastante vergonhoso e muito cringe. Esse filme tenta ser inovador, porém falta muita maturidade ao roteiro de criar uma história de bebedeiras e farras e situações escatológicas, sabe? E não consegue desenvolver muito bem isso. As atuações são patéticas, Ashton Kutcher não convence e entrega um tipo de personagem idiota e com diálogos pavorosos. A cena em que ele grita com a máquina do McDonald's grita muita superficialidade, enquanto Sam William Scott tendo uma coisa ali e aqui, o roteiro usa ele como um completo outro idiota no quesito de suas interpretações, obviamente. Existem cenas pavorosas aqui capazes de nos questionarem o que deu de errado nessa produção. Foi o roteiro? Foi a direção? A péssima montagem? Enfim, esse fez jus ao estar nessa lista e além do filme vai colocando um monte de personagens e arcos desnecessários que não fazem a menor diferença. E por fim, mas não menos importante, e quase que esse filme não entra nessa lista porque eu gosto dele, mas eu reconheço que ele é muito ruim, né? Que é As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl, lançado em 2009. Você provavelmente já viu esse filme em algum momento de sua vida, e mesmo que quando eu particularmente tinha meus 11 anos, de fato eu curtia aquela proposta, não dá para ignorar o tipo de produção que essa trecheira impactou a uma geração de jovens. Escrito e dirigido por Robert Rodrigues, o filme conta a história de Max, um garoto solitário de 10 anos que se refugia em seu mundo de fantasia e cria os super-heróis Shark Boy e Lava Girl. Um dia ele descobre que seus amigos imaginários são reais e os leva para o planeta Baba, ameaçados pelo Senhor Elétrico que quer acabar com os sonhos. Max, Shark Boy e Lava Girl precisam unir forças para salvar a imaginação e o mundo real. Um dos motivos que fazem essa produção ser muito trash, mesquinha e cringe é o fato dessa produção ter muitos deméritos visuais que, embora dá para conferir sim sem problemas, esses problemas acabam sendo bem notórios. Eu me lembro que o pequeno Taylor Lautner, ainda titico, não convencia muito em seu personagem, o Shark Boy, porém a outra Taylor, né, que é a Taylor Dollar, que fez a Lava Girl, ela conseguiu entreter o público e até assistindo hoje em dia, até ela é muito carismática. Mas assim, sendo bem sincero, As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl é um filme medíocre, apostando em uma história infantil meio boba, previsível e sem nenhuma coisa diferente do que já vimos anteriormente. Eu sei que essa é uma produção de 2009, mas eu acho que um dos méritos dessa produção é exatamente ser ruim. Os personagens dessa produção são caricatos e estereotipados, desde o garoto solitário e impopular até os super-heróis com poderes bizarros e nomes genéricos. O que falar da montagem dos diálogos e as escolhas criativas da direção de Robert Rodrigues, que não é um mau diretor, mas todo bom diretor tem que começar com um filme ruim em sua carreira mesmo. Enfim, ainda que eu não ache essas produções as piores produções de todos os tempos, elas são muito caricatas, cringes, vergonhosas e bem complicadas de se assistir hoje em dia. Se você não conseguir ignorar os problemas das coisas,
e eu acho bem complicado mesmo. Então é isso aí, pessoal, mais uma lista aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Uns aqui que eu iria botar nessa lista, só que assim, eu queria fazer um top 10, uma coisa bem mais curtinha aí para vocês. Se esse vídeo bater uma meta legal aqui no YouTube, eu posso fazer uma parte 2. Então deixa muito like aí nesse vídeo, inscreva no canal, deixa um joinha, ative o sininho de notificações e se caso você ainda não me conhece lá no Instagram, Jornal J Críticas, acesse aqui as minhas redes sociais e inclusive um recado aqui, eu estou em um novo projeto aí, eu estou escrevendo agora sobre cinema para o blog do meu amigo Dom Florentino do canal Pimenta Net. Eu estou falando sobre alguns filmes que eu ando assistindo, alguns lançamentos, outros nem tanto, então vou deixar o link aqui na descrição para você poder ler lá os meus textos e tem outros críticos que estão também escrevendo muita coisa sobre cinema, muita coisa sobre o audiovisual, beleza? Então clica aí nesses links e me segue lá no Instagram para você saber um pouco mais do que eu ando fazendo aí no mundo afora e falando sobre essa arte maravilhosa que é o audiovisual. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. J Críticas. Valeu. E até a próxima. Yeah.